tarde a todos. Vamos lá. O café acabou. Fazer o quê? Vamos passar aqui para vocês agora a questão do índice dólar aí, os trades aí próximo do fechamento, tá, pessoal? Antes de qualquer coisa, não esqueci aí de dar um likezinho no vídeo, tá? Para que a gente continue ganhando relevância aí no YouTube e continue postando os vídeos para vocês, tá? Então, pessoal, só para vocês terem uma ideia, hoje foi um dia muito melhor no ponto de vista dos nossos padrões operacionais no dólar do que no índice, quando normalmente a gente tem um contrário, normalmente a gente tem padrões melhores no índice do que no dólar, tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês primeiro o dólar, tá? Então, tradezinhos de dólar, tá, pessoal? Então a gente teve aqui, ó, vamos lá, mercado abriu, tá? Mercado abriu, tentou fechar o gap aqui, né, que a gente tinha o gap, sentiu as médias e marcou um fundo. Até esse momento, eu até não me animaria a fazer uma compra aqui, porque a gente tem as médias coladas, a gente tem até uma distância da média de 20, que até validaria uma compra nesse primeiro ponto, né? Mas como a gente tinha um índice subindo, eu falei, aqui provavelmente pode ser um pivô de baixo para a gente ter um dia descendente. Então, a princípio eu não me animei, até porque aqui ainda era 9,5. Então, normalmente eu espero uns 10 minutos para fazer o primeiro trade, tá? Para mim, eu acho importante porque a gente tem uma definição, às vezes, de pontos importantes que a gente vai usar no restante do dia. Vocês vão perceber isso, tá? Aí ele vem, realmente faz o movimento, né? Faz aquele movimento de comprinha que a gente faz aqui com stop na mínima, joga na 20 e ele sente a 20 e vem marcar o fundo de novo. Então, nesse ponto, então quando o mercado estava aqui, ó, tá, até aqui esse ponto, então vamos fazer no quadro a quadro. Eu não tinha feito nada. Aí ele foi testar lá, fez essa paredinha, não fiz venda, não fiz nada. Até tinha sobrecompra, mas tinha uma distância aqui das 50 e tinha aqui a VWAP embolada, não fiz nada. Aí ele veio e fez esse candle. Quando ele fez esse candle, eu já tinha marcado aqui, ó. Quando ele fez esse candle, eu já tinha marcado esse fundinho aqui, ó. Falei, vou marcar esse fundo. Ele parou no mesmo fundo, tá? Já me mostrou um candle com volume interessante, um candlezinho amarelo. Compra na máxima, stop na mínima. Porque a minha ideia foi que o mercado abriu, fez um fundo duplo para jogar para cima, fazer um pivô de reversão, um fundo duplo, né? Então ele fez esse movimento, tá? Então a compra na máxima desse candle, stop na mínima, tá? Aí a gente tem a evolução. Então aqui nesse ponto, qual seria o alvo? Aqui nesse ponto, o meu alvo é a 50 ou esse fechamento do gap aqui, tá? Então esses seriam os alvos aí. A gente teria esse topo, né? A máxima do dia, tá? Então foi feita essa compra. Deixa eu pegar aqui para vocês. Deixa eu puxar a compra do dólar, tá? Então foi feita aqui, ó, tá? Foi feita a compra do dólar, tá? Então comprinha aqui, fundos iguais, tá? Depois dessa comprinha foi seguindo o trade, tá? Então aqui ele já estava com 15 pontos, stop aqui de praticamente no 0 a 0, né? Até um pouquinho acima já estava com stop aqui, tá? E aqui eu já tinha saído. Então onde que eu saí? Onde que eu fiz a saída? Deixa eu tirar aqui para vocês, tá? Aonde que eu fiz a saída? Então eu entrei, o trade andou, tá? Quando ele marcou esse candle amarelo aqui, eu fiz a saída, tá? Eu fiz a saída onde? Quando no candle seguinte ele não teve força, ele estava com dificuldade de romper, ó. Quando ele fez essa parede aqui, ó, então ele começou a fazer essa parede. Aí quando ele fez esse candle aqui, eu acabei saindo no fechamento desse, quando ele fez a abertura desse candle que ele ameaçou perder a mínima, eu fiz a saída porque já estava aqui acima da máxima do dia. Eu pensei que ele poderia vir fazer um movimento aqui para depois ter uma compra. Aí ele deixa um candle vermelho no fechamento, tá? Esse candle vermelho poderia ter uma venda, você poderia fazer uma venda pelo fato de você vir direto no fechamento de sexta-feira e você ter um candle de reversão aqui com alto volume do movimento, né? E tem distância para vir na 50, mas é um trade bem arriscado, tá, pessoal? Porque você está indo contra uma tendência que acabou de iniciar, tá? Que é 9,15, 9,20, a tendência tinha acabado de iniciar, tá? Então eu preferiria o quê?
eu preferia ter esperado ele vir na 50, sobrevendido, e você fazer a compra. Aqui nesse caso, ele não tinha aquele rabinho que a gente gosta, que a gente fala, né? Então, se a gente olhar aqui, ele não tinha aquele rabinho aqui, igual esse rabinho vermelho, por exemplo, tocando na média. Então, se você entrou, mesmo que você entrou aí sem um rabinho, você tem que fazer de conta que ele tem um rabinho para o teu stop aqui, ó, abaixo da 50 e abaixo da 20, tá? Então, aqui você teria um alvo primário nesse mesmo ponto, você pode ver que teve uma região de briga, tá? Ou você fazer aquela condução, né, que a gente faz no candle padrão, que aí ele, no caso ele foi nessa máxima vermelha aqui, tá? Aí o preço voltou, então o preço voltou na média de 50. Então aqui, ó, isso aqui é um trade interessante, tá? Eu até tentei fazer esse trade aqui, mas acabei saindo com 2 pontos só porque me deu a impressão que não ia. Quando a gente olha até o gráfico nesse ponto, tá? Se a gente fizer assim, ó, deixa eu minimizar um pouco para a gente poder entender, tá? Quando a gente olha o gráfico aqui, ó, no vermelho, então quando ele estava aqui eu pensei, putz, coisa linda, veio na 50, sobrevendido, então ele caiu com volume, absorvendo o volume de venda e virou aqui na média, né, veio testar aqui o fundo e fechou na máxima, mostrando um volume de compra. O que eu vou fazer? Compra na máxima, stop na mínima. Então foi o que eu fiz. Então eu peguei aqui, botei uma comprinha aqui, meio pontinho aqui em cima, tá? Com stop aqui embaixo. Então stop aqui embaixo, tá? Aí o que aconteceu? No trade seguinte, ele ativou e voltou tudo. Aí eu falei, opa, né? Não deveria, ele deveria ir embora direto. No candle seguinte, ele fechou na máxima. Então o que eu fiz? Eu falei assim, eu vou pegar o meu stop e vou colocar aqui, ó, porque ele não pode voltar aqui para baixo de novo, tá? Aí no candle seguinte ele rompeu. Quando ele rompeu aqui, deixa eu até aumentar meu stop, só para mostrar para vocês. Deixa eu aumentar essa linha, tá? Então botar de outra cor aqui, vamos botar ela fúcsia, tá? Então quando ele fechou desse jeito, eu botei meu stop aqui, ó. Aí já foi pro candle desse rabinho. Então aqui a gente está falando aqui mais ou menos de 2,5 pontos de stop, tá? Quando ele fez esse candle, que ele tentou romper aqui para cima, você vê que ele estava amarelo, ele já estava tentando romper aqui em cima, então ele estava aqui. Aqui o que eu fiz? Eu falei, bom, ele não pode voltar, porque se ele voltar, ele vai me estopar. Aí eu pus o meu stopzinho aqui, pouquinho acima do meu ponto de entrada. No candle seguinte, ele voltou e estopou. Tá? Então no mesmo candle, aliás, né, nesse candle aqui ele voltou e me tirou aqui. Aí eu saí com um ponto, mais ou menos, que eu peguei bem no limiar aqui do vermelho, deve ter dado um ponto e meio no máximo. Foi quando eu zerei que eu vi que ele ia cair. Tá bom, então vamos continuar seguindo o dia, tá? Aí o dólar fez essa queda forte, até que nada, embolado, não deixou candle com rabinho nenhum. Essa primeira parede aqui, poderia tentar uma venda, mas não deixou um candle ativando bonito, né? Aí aqui ele faz o que? Faz um fundo duplo e dispara sem entrada nenhuma para cima, né? Então ele dispara sem dar um trigger de compra. Aí aqui ele faz o que? Então aqui, pessoal, ó, ele veio, mais um, fez quase um halt na média, tá? Mas ainda está sobrecomprado, então aqui ainda não tem trade. Ficou de lado, opa, sobrevendido. Então ele já está sobrevendido e ele já está encostando nas médias. Vou ficar de olho, vamos ficar de olho. Fez um outro candle igual, deixou o rabinho aqui embaixo. Deixou o rabinho aqui embaixo? Não deixou o rabinho. Tá vendo que eu tenho a VWAP colada? Então se eu entrar nessa operação, eu tenho que fazer o que? Eu tenho que botar o stop abaixo da VWAP, ou até na VWAP, tá? Porque eu não tenho aquele rabinho para me proteger aqui, tá? Então no candle seguinte, faz um amarelo. Se você não entrou aqui embaixo, você poderia entrar nesse amarelo. Então você pode fazer uma entrada na máxima desse amarelo, com stop aqui na mínima do amarelo, tá? Poderia fazer. Então, no candle seguinte, o trade anda. Então, se eu tô comprado, se eu comprei aqui, meu stop original está aqui embaixo, quando esse candle amarelo fecha, eu já põe stop na mínima dele. Quando fecha o segundo, lembra que eu sempre falo, põe no 0 a 0. Então, aqui você já não tem mais perda na operação. Fechou o segundo no 0 a 0. Ficou de lado, ficou de lado, ficou de lado. Se você botou no 0 a 0 e entrou no ponto ideal, você não estopou, tá? Tá no 0 a 0. Foi no topo anterior.
Então foi no nosso alvo principal, que é o topo anterior, tá? Se você não saiu no topo anterior, tá? Você quis carregar, você tem aí um tradezinho um pouquinho melhor. Aí interessante, ó, o mercado vai embora e não dá mais ponto de entrada nenhum, tá? Então vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Aí ele faz o quê? Ele faz um topo, tá? Não tem nada. E ele volta para testar o quê? Até aqui, ó. Deixa eu ver. Então ele fez o topo e veio testar aqui, ó. O que é esse ponto que ele veio testar? Tá? Aqui, por que aqui não tem uma entrada? Aqui eu não tenho uma entrada porque eu estou longe da 50 e estou abaixo da 20. Quer dizer, ele está no meio caminho ainda. Ele está no meio do caminho da correção. Apesar de eu já estar bem sobrevendido. Mas ele ainda está no caminho da correção. Nesse ponto aqui, ó. Nesse ponto aqui, vale ressaltar que o que? Ele veio testar esse rompimento aqui, ó. Que ele rompeu aqui. Então, ele marcou um topo no começo do dia. Por isso que é importante o price action, pessoal. Por isso que eu deixei essa dica importante lá para vocês. Então eu tinha uma máxima do dia aqui, que era um ponto relevante até do dia anterior, tá? E ele teve que trabalhar aqui, ó, para romper essa máxima, se distanciou, tentou segurar aqui e veio segurar aqui. Então aqui, se ele deixar para mim um candle importante, do jeito que eu gosto, eu vou fazer uma entrada, tá? Então o que ele fez aqui? Olha o candle. Aí ele fez esse candle aqui. Esse candle sobrevendido. Compra na máxima, stop na mínima, tá? Segue o trade. Amarelo, laranja. Então aqui, se você sai no topinho anterior, se você quiser fazer um trade curto, você já tem sua saída. E a outra saída aqui nessa máxima anterior, na máxima do dia. Aí o trade vai, máxima do dia, tá? Então você tem aí a chance, ó quantos pontos, tá? Então daria para ter pego esse trade tranquilamente, tá? Ah, eu não gosto muito quando faz esse fundinho. Mas como eu tenho um fundo relevante aqui, com um topo relevante, que vai servir de suporte para mim da operação, vale a pena esse tipo de entrada. Ainda mais que a gente tem uma região de briga aqui, está tendo uma briga muito forte. Em algum momento, esse laranja aqui, ó, esse laranja, ele era um candle de baixa. Então, em algum momento, ele era um candle que ele estava fechando assim para baixo. Aí, de repente, o que o mercado faz? De repente, o mercado vai e vira ele para cima e deixa um candle virado para cima laranja, que é a minha ativação. Então eu tive uma briga nesse candle para romper para cima, então por isso que tem uma operação boa aí, tá, pessoal? Aí depois a gente vai ter a questão de notícia, né, que acabou jogando para cima, né? Teve as notícias que jogou tudo para cima e até agora não teve mais nada, e já passou também do horário agora de ter algum trade. Então a gente teve aí 3 boas operações do dólar hoje para fazer, tá? No índice, o índice foi bem complicado, tá? Então, vamos fazer a mesma análise que a gente fez no dólar, vamos fazer no índice. Vou vir aqui no barra barra com vocês, ó, tá? Então, no índice a gente teve aqui, mercado abriu, tá? Então, o mercado abriu acima da máxima de sexta-feira, com gap de alta e veio fechar o gap, beleza? Vou botar no branco aqui, que fica melhor, tá? Até aí a gente não fez nada. Aí o mercado foi e veio fazer um fundo. Então ele fez um fundo. Deixa eu tirar essa linha, que essa linha até agora não é importante, tá? E veio fazer um fundo. Até aqui para mim não tem motivo nenhum desse fundo aí para eu fazer, ó. Então ele vem fazer um fundo, fez um laranja, tá? Então ele fez um laranja. Eu tenho até uma região importante aqui, que seria essa região, ó, tá? Eu tenho que seria a região desses fundos aqui, ó, todos esses fundos que ele respeitou aqui, tá? Bem sobrevendido, bastante volume. Poderia comprar aqui para jogar nas médias? Poderia, mas olha como as médias estão coladas aqui, e se ele demorar muito, ele vai me dar canseira e eu não vou conseguir ter um ponto de alvo suficiente para fazer um ganho interessante, tá? Mas ele foi, andou os 2 candles, né, com volume até, já começou a ter uma briga ali, só que aí repara que ele começou a brigar abaixo das médias. Então as médias por cima, VWAP por baixo e ele brigando aqui no meio. Então nesse ponto eu falei, não vou fazer nada, porque se eu fizer alguma coisa aí eu vou tomar um stop de besta, tá? Aqui já eram 10 horas mais ou menos. Aí o mercado foi, marcou outro fundo e voltou nas médias de novo. Bom, aqui, se você reparar, eu tenho 2 candles aqui para vir testar esse fundo de novo, tá? E eu tenho as médias, só que se ele vir romper para baixo aqui, as médias vão ficar por cima do trade.
né? E aqui eu tinha média ainda por baixo do trade, tá? Então poderia fazer uma vendinha aqui para pegar essa mínima? Até poderia, mas não foi o que eu fiz, tá? Então, olha lá, vendinha veio na mínima. Aí o mercado deixa. Por que essa aqui é uma compra ruim? Por que essa daqui é uma compra ruim? Porque está na cara do fundo. Ele teria que ter espaço para fazer um testezinho aqui assim e fazer um movimento para baixo e você conseguir pelo menos pôr no 0 a 0. Aí ele vem, tá? Faz esse fundo. Aí olha que interessante, tá? Importante a gente anotar. Esse fundo é um fundo relevante, tá? Porque ele fez uma reversão até para jogar nas médias. Se aqui tivesse um candle com um rabinho, teria espaço para a gente fazer essa compra? Teria, porque eu tenho pelo menos 3 candles aqui para 20 para VWAP. Aí já fica bem interessante, a gente começa a ter espaçamento para fazer a operação. Ó, 3 candles, tá? Até aí nada, tá? Aqui é um candle de que a gente fala que é um pivôzinho para romper as médias. Então ele vem, aí ele faz um pivôzinho para romper as médias, né? E depois rompe, foi o que ele fez aqui, tá? Uma pessoa mais agressiva pode fazer a compra desse candle branco até que desse candle vermelho para jogar o que? Jogar na máxima do dia, tá? Então dá para fazer essa operação como se fosse uma volta em V do mercado, tá? E o mercado foi lá. Até aí não tinha feito nada. Olha o candle. Ele veio praticamente direto na máxima do dia, um pouquinho abaixo, né? Quer dizer, deixa um candle de reversão, volume super sobrecomprado, e a gente teria um tradezinho aqui para jogar na 50. Então temos um trade de retorno à média móvel de 50, temos um trade de retorno à média móvel de 50. Emparedou, teria estopado, 0 a 0 pelo menos, tá? Não teria feito, porque aqui ele tem que ser rápido essa operação, tá? Porque ele não pode perder momento. Mas ele veio no alvo na média de 50, tá? Então aqui, por enquanto, nada. Aí aqui, o que eu teria? Aqui eu teria uma congestãozinha, ó lá, uma congestãozinha, tá? Que ele vem, fica trabalhando, não tem nada para fazer aqui, pessoal, tá? Nada para fazer, só ficar olhando o mercado. Aí ele vem na VWAP, olha esse trade que interessante, aquele tradezinho da VWAP, tá? Ele vem na VWAP, faz o rabinho, deixa até um candle com volume interessante, só que olha a média de 20, como ela já está virada para baixo, ela já não dá spread mais para a gente fazer um ganho. Então a média de 20 ela tinha que estar aqui por cima, assim, ó, tem um espaço um pouco maior, tá? Porque aqui o preço está muito trancado aí. Eu até fiz essa compra, tá, pessoal? Eu fiz essa compra aqui, eu até fiz essa compra, mas quando eu vi que o trade, vocês vão ver que o trade ele começou a moscar muito para andar, aqui eu acabei saindo no 0 a 0. Fiz a compra até fugir um pouco do trade system e acabei saindo no 0 a 0, tá? Aí o mercado veio. Essa aqui eu não fiz, desculpa, que essa aqui foi meio-dia, foi a outra que eu fiz, que foi no 0 a 0, tá? Aí o mercado foi e rompeu para cima de novo, sem deixar entrada nenhuma, tá? Então aqui é como se ele tivesse feito uma bandeira, ó, tá? Uma espécie de uma bandeira aqui, ó, tá? Os preços aqui, ó, um triângulo, né? E ele acabou uma cunha e acabou indo, tá, pessoal? Aí ele marcou o topo, tá? E voltou de novo. Aí aqui é interessante, ó. Aí ele perde força e ele começa a vir para baixo do mercado, embolado, não tem nada para fazer, tudo embolado, varou as médias, tudo direto. Tem uma seguradinha ali, foi na 50, aí aqui na 50, que trade é esse aqui? Tá? Só não estava sobrecomprado. Mas olha o rabinho na 50, então ele veio de cima fazendo um pivô para jogar na mínima do dia. Tá? Então esse poderia ser um trade feito, tá? Bem difícil o dia no índice hoje, tá, pessoal? E o preço veio para baixo. Aí aqui já entra a questão de notícia, né? Notícia da Petrobras. Onde segurou? Olha onde segurou, no fundo do dia. Por isso que é importante marcar fundo e topo do dia, tá? Isso é muito importante, pessoal. Se você marcar aqui, por exemplo, ó, eu gosto de marcar o candlezinho fechado, tá? Olha onde ele segurou, tá? Então eu gosto sempre de marcar no candlezinho fechado. O preço foi embora, foi embora, foi embora. Nada para fazer aqui, notícia, não dava nem tempo, aqui foi questão de 2 minutos, não dava nem tempo de pensar alguma coisa. Aí o preço começa a voltar e faz esse movimento, tá? Então já a notícia passou, candlezinho de rabinho, compra na máxima, stop na mínima para fazer o que? Para jogar na 50 e jogar na VWAP, tá? Então a gente tem espaço de 2 candles para 50? Tem. Poderia ter feito esse trade? Poderia. Tá? Esse trade aqui poderia ter sido feito. A gente ainda tem um pivô, só ele não está sobrevendido, tá?
Então o mercado vai, aí você vê como o dia está muito travado, a gente começa a identificar que ele começa a ficar mastigado, né? Então assim, ele fica corre para cima, corre para baixo da VWAP, corre para cima, corre para baixo da VWAP, ó, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, só que a expectativa é que ele jogue para cima de novo, tá? Para cima da VWAP. Aí qual é um trade que tem aqui? Vou mostrar para vocês. Aí ele vai lá e lateraliza. Então você vê que ele faz o quê? Ele faz tipo uma correção no tempo. Então ele sobe e lateraliza para a média encostar e ele fazer um movimento para tipo um power breakout e o rompimento. Só que aí o que ele faz? Ele volta, dá um respiro, fica suficiente para ficar sobrevendido, tá? E eu vou esperar que ele faça um movimento que eu consiga pegar esse movimento. Aí ele faz o que? Ele volta e faz esse movimento aqui. O que a gente consegue enxergar aqui? Isso aqui, ó. Então aqui a gente consegue enxergar isso aqui, ó, um movimento de como se fosse um pivô para jogar aqui ou jogar na máxima do dia, tá? Então um pivô para jogar lá para cima, tá? Um movimento macro, vamos falar. Aí no candle seguinte ele faz um candle padrão, que nada mais é do que um micro pullback. Então a gente tem um micro pullback, tá? Micro pullback, a gente tem uma máxima aqui que ele está tentando romper. Então, se eu tenho um micro pullback aqui, ele vai jogar na 200, eu vou jogar na máxima do dia. Esse aqui foi o trade que eu fiz, que eu praticamente saí no 0 a 0, saí com 120 pontos. Aí eu entrei aqui, tá? Então, a compra nessa máxima, stop abaixo das médias. Então, olha que também que interessante, a média, ela fez o que? As médias já estão alinhadas, ó, a 20 passou para cima, a 9, ó, vou pegar de azulzinho a 9. A 9 passou para cima também, tá? E eu tenho aqui, vamos botar de verde, a 50 já por baixo. Então eu já estou com as médias todas alinhadas, indicando que esse trade vai para cima, tá? Então a compra na máxima, stop nessa mínima. Aí o mercado lateralizou, fez essa barra vermelha. Quando ele fez essa barra vermelha foi quando eu zerei. Eu zerei quando ele estava aqui, ó, porque ele fez a barra vermelha, não estava indo na máxima. Eu tenho aqui um fundinho relevante que ele está segurando, que é essa região. Tem uma VWAP aqui, eu queria que ele andasse com mais força e não foi, para o meu azar. Quando eu zerei, o que aconteceu com o mercado? Notícia da Petro. Jogou tudo para cima, aí já não tem mais o que fazer, pessoal, porque aí a notícia desconfigurou todo o gráfico. Mas por eu ter zerado na mão, eu perdi um trade de 1.700 pontos em 6 minutos, 1.800 pontos, tá? Mas faz parte, a gente às vezes deixa de ganhar alguma coisinha para fazer outras, tá? E aí o mercado assimilando a notícia, depois das 5 já não tem muito mais o que fazer, tá? Então teve só aquele tradezinho ali que eu vou anotar, que eu saí com 100 pontos, tá? Então deu 100 e pouquinho de, vamos botar se arredondar para 100, tá? 27/9. Então esse aqui foi um pivô de pré-rompimento, a gente tem aqui, ó, pivô de pré-rompimento, PBP. Você vê que é difícil fazer esses trades, eu faço mais quando o mercado ele está bem travado, pessoal, porque essa questão do mercado travado, se eu tivesse, vamos olhar aqui, se eu tivesse levado no barra-barra, quanto que daria? Se eu tivesse levado no barra-barra, aqui ele abriu, vinha para a mínima, não teria saído, teria ganho quanto no barra-barra? 1.600 pontos no barra-barra, mesmo sendo notícia, a gente tem que anotar, tá? Então, 1.600 pontos no barra-barra. No candle padrão tinha saído com 1.500, tá? E no topo anterior teria saído no máximo aqui, né? Então teria saído aí com, até não seria tudo isso, uns 500 pontos, aquele topinho anterior ali. Então vamos colocar aqui 500 pontos, tá, pessoal? Então nessa eu me dei mal, porque nessa era para eu ter ganho 1.600 pontos e sair com 100 pontos, mas protegi meu capital e protegi meu ganho do mês, que é o que importa, tá? Então por isso que acabei saindo antes para proteger, tá? Então fechei o dia no índice com 5.855 pontos no mês, tá? Vamos ver se a gente consegue bater 6.000 pontos aí, tem mais uns dias para operar. Eu acredito que amanhã a gente consegue isso, tá? Sem muita correria. Se não tiver nada, a gente não faz nada. Não vou estragar o resultado do mês só para arredondar 6.000 pontos aí de ganho. Tá ok, pessoal? Deu para vocês entenderem que eu opero muito pouco.
A maior chance de você dar certo no mercado é quanto menos você operar. Ah, porque quanto menos operar, vou tomar menos stop? Não, é porque quanto menos você operar, você vai ser mais seletivo com as suas operações. Quanto mais seletivo você for com as operações, maior a chance de você selecionar uma operação que dê certo, tá? Então, encaixou no Trade System, encaixou nos alinhamentos, na análise técnica, entra. Não encaixou, não faz nada. Ah, mas já que o fulano já ganhou 100, fulano já ganhou... Ah, deixa ele ganhar os 100, 200 dele. Quando ele perde 500, você ganha quanto? Então, esse é o X da questão. Segura, sem pressa. E vamos lá. Ok, pessoal? Obrigado a todos aí. Não esquece o like. E até amanhã. Até a próxima.